Querida Irmandade, o Senhor trouxe à frente sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E, havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Somente até aqui. Querida Irmandade, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar a história da igreja cristã, um breve histórico do início desta bendita obra. Das lutas que os apóstolos enfrentaram, das dificuldades na propagação do Evangelho e das obras que o Senhor operou no meio do seu povo. E o apóstolo Paulo, diferente dos outros apóstolos, o Senhor deu a ele uma porção especial.
e uma responsabilidade muito grande, Paulo foi nominado apóstolo dos gentios. Então, Paulo recebeu esta incumbência do próprio Senhor Jesus de anunciar o evangelho aos gentios. E ele procurou atentar para a palavra, tudo aquilo que ele já tinha dentro de si, ele procurou se guiar por Deus, de maneira que o apóstolo Paulo, por onde passou, deixou ali um bom cheiro. A palavra foi anunciada. Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, entrou no coração do povo gentil. E assim o apóstolo ensinava a respeito desta obra maravilhosa da cruz, que o Senhor Jesus derramou seu sangue inocente para perdão dos pecados. E aqueles que ouviam a sua pregação criam na palavra e obedeciam e procuravam fazer um concerto com o Senhor nas águas do santo batismo. Pregava com ousadia, pregava com fundamentação nas Escrituras, porque ele era um conhecedor profundo das Escrituras, da lei de Moisés, das profecias a respeito do Filho de Deus. Então, aqui nesta passagem que acabamos de ler, o apóstolo Paulo sentiu, depois de muito trabalho na Ásia, na Macedônia, na Grécia, por todos os lugares que ele havia passado, ele sentiu de ir para Jerusalém, numa prestação de contas, ali anunciar aos apóstolos, aos anciãos, tudo o que o Senhor tinha operado no seu ministério, a obra que o Senhor fez em cada lugar. Queridos irmãos, como é bonito quando se nota que é o Senhor que está na dianteira de todas as coisas. O apóstolo Paulo queria compartilhar com seus companheiros as obras que o Senhor havia feito. E quando nós estamos na igreja e ouvimos uma maravilha, e ouvimos o operar de Deus na vida daquela família, ouvimos aqui um testemunho, isto enche o nosso coração de alegria. É uma alavanca espiritual. E agora estava aqui olhando, aqui temos aqui o resultado do batismo de ontem. Deus chamou nas águas do santo batismo 147 irmãos e irmãs. O Senhor está operando, o Senhor está fazendo obras no nosso meio. Se nota claramente que é a mão poderosa de Deus trabalhando. Então aqui, irmãos, nesta prestação de contas, ele foi para Jerusalém. E quando apresentou todo o relato para os apóstolos, ali teve que também passar para a multidão, porque todos estavam sedentos, todos queriam notícias. Mas nesse momento, alguns judeus da Ásia, rebeldes, tomaram ali aquela ocasião para provocar um alvoroço, um tumulto. E o apóstolo Paulo foi vítima, vamos dizer assim, de quase um linchamento. Ali perante todo o povo, o apóstolo
sofreu grandemente, de maneira que os soldados tiveram que agir para evitar ali um linchamento. Mas nisto, quando os soldados ali interviram, ele pediu a palavra. Eu preciso dar o meu testemunho. Eu preciso falar. Irmão, irmã, como é importante num servo de Deus a coragem espiritual. Um homem determinado na fé. O apóstolo Paulo, ele nos deixa este exemplo de determinação, de coragem. Nós precisamos sempre sair em defesa do Evangelho, em defesa desta bendita obra. E se alguém entrou aqui nesta tarde e você está sofrendo por uma causa justa, porque ele saiu em defesa do Evangelho, está preocupada com a obra de Deus, o Senhor, Ele te anuncia através da palavra. A tua preocupação, aleluia, chegou no trono da minha glória. Tem uma resposta de Deus hoje na tua vida. Você não vai perecer. O Senhor é contigo, Ele é o avalista do bom propósito do teu coração. Quando nós observamos essa sinceridade, esta pureza, porque esta bendita obra, ela é movida pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. E o Senhor opera na simplicidade, na pureza de coração. Quando o Senhor enxerga estas qualidades em nós, nós sentimos uma força que não é terrena, é uma força que vem do alto, e esta força nos impulsiona para continuar caminhando. Ninguém vai embargar a tua carreira. Vejam, irmãos, que ele novamente deu seu testemunho e novamente se levantou ali aqueles judeus da Ásia para alvoroçarem a cidade, e o apóstolo teve que se calar. O tribuno mandou que ele fosse recolhido para a fortaleza, ali para o destacamento, onde havia os soldados, e ficou indignado. Mas espera um pouquinho, o que é que este homem cometeu de tão grave para este povo se insurgir, para criar um alvoroço aqui na cidade, determinando que o apóstolo Paulo fosse açoitado? Para saber, os soldados tinham que saber o que ele tinha feito de tão grave. Neste momento ele falou: espera um pouquinho, eu sou cidadão romano, existem as leis, aleluia, que precisam ser observadas. Como um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. Como cidadão romano, ele conhecia bem, aleluia, as leis. E ele falou: espera um pouquinho, eu não estou devendo nada, eu estou sendo maltratado injustamente. E o tribuno ficou com medo. E aí veio a decisão. O que ele fez, a causa de todo este alvoroço, nós não sabemos. Mas vamos apresentar este homem perante o Sinédrio, que é o tribunal dos judeus. Lá ele vai ser julgado. E assim fizeram, conforme nós acompanhamos na leitura. Mas vejam que parte interessante. O apóstolo Paulo, imagine um homem fragilizado fisicamente, sofreu uma violência enorme, e ele entrou no Sinédrio
perante todos os anciãos, perante todos que ali estavam, ele entrou, e ele entrou de uma maneira muito bonita, muito especial. Ele entrou dizendo: varões, irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Irmão, é a nossa consciência que deve prevalecer. Se nós estamos com uma boa consciência diante de Deus, se nós estamos em sinceridade de coração, o Senhor é o nosso guardião, Ele é o nosso avalista, e Ele, da mesma maneira que nos posicionamos em defesa da obra, Ele também é o nosso defensor. Alguém entrou aqui hoje achando que está sozinha, que está sozinho, mas o Senhor é contigo. A causa é justa. O Senhor é contigo. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar em confusão. A mão poderosa de Deus já está trabalhando. Seja aqui neste culto. Estamos aqui num bom número de irmandade, ou mesmo através da transmissão que está sendo feita, independente do lugar, independente do horário, independente da situação, aonde essa palavra chegar, aleluia, a justiça divina vai aparecer. O Senhor, Ele vai aparecer com providência. Então, quando Ele falou de boa consciência, imagine um homem debilitado, tinha sofrido ali um espancamento, e ele estava de pé, determinado a falar perante o Sinédrio, aquele tribunal dos judeus. Imagine o peso de estar diante daqueles homens, que eram os maiorais, que julgavam todas as causas do povo. E o sumo sacerdote, quando viu o posicionamento do apóstolo Paulo, já logo de entrada, ele mandou que ferissem o apóstolo na boca. E o apóstolo, aleluia, de pronto, aleluia, de pronto ali manifestou aquela insatisfação e disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Está aqui para me julgar segundo a lei e está contrariando a própria lei. E chamaram a atenção dele: você está injuriando o sumo sacerdote, está contestando o sumo sacerdote. E ele pediu perdão humildemente, não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito que o sumo sacerdote, o nosso príncipe, precisa ser respeitado. Aquela reverência, aquele temor se manifestou nele, mas no mesmo instante, vejam como que é o Espírito de Deus. Aquele tribunal já estava com uma predisposição de condenar, de prejudicar o apóstolo Paulo. O Senhor apareceu de uma maneira, aleluia, que chama a nossa atenção. O apóstolo Paulo, conhecendo o espírito que estava ali no Sinédrio, sabendo que havia uma parte do Sinédrio de fariseus e a outra parte de saduceus, e sabendo que os fariseus criam na ressurreição dos mortos, em anjo, em espírito, e os saduceus não criam nem em uma coisa nem em outra, e ele ali relatou para os irmãos: irmãos, saibam que eu sou fariseu. Eu sou filho de fariseu no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado.
Veja que, nesse momento, todos estavam unidos num propósito: prejudicar o apóstolo Paulo. Mas quando ele manifestou isso, agradou a fala do apóstolo Paulo, agradou os fariseus. E houve uma divisão ali no sinédrio. Os fariseus começaram a sair em defesa do apóstolo Paulo. Irmão, irmã, ouvinte da palavra, não tem causa difícil diante de Deus. Não tem situação difícil. Quando o Senhor quer aparecer, o Senhor, Ele aparece, aleluia, e deixa o homem em confusão. Principalmente aqueles que estão trabalhando com o mal. Se tem algum intento maligno, pelo poder desta palavra, este intento vai cair por terra nesta tarde. Você entrou aqui chorando, falando: Senhor, eu estou sendo vítima de alguma injustiça, de alguma situação difícil, constrangedora. Confie no poder dessa palavra, porque aquilo que está fora da tua alçada para resolver, o Senhor vai fazer os ajustes necessários e vai colocar tudo no devido lugar. Ah, irmão, como é bom, como é bom. Vejam que eles estavam unidos no mesmo propósito: prejudicar o apóstolo Paulo. Mas com essa divisão enfraqueceu este propósito, que era um propósito do mal. Enfraqueceu. E o Senhor, Ele fala, aleluia, face a face com a tua alma. Uma pequena palavra vai desarmar o teu inimigo. Não importa a circunstância, não importa, aleluia, quem vai falar, não importa. O Senhor, pelo Espírito Santo, Ele vai colocar uma palavra bem acertada para te favorecer. Sabe o que é uma palavra bem colocada? Quando a pessoa expõe um pensamento, quando a pessoa fala algo com propriedade, a palavra tem força, a palavra tem poder, principalmente quando a palavra é movida pelo Espírito de Deus. Diz lá em Provérbio: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Palavra preciosa. A sabedoria que o Senhor deu para o apóstolo Paulo, o Senhor vai derramar sobre nós nesta tarde. Receba luz, sabedoria. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor vai fazer uma obra que vai te surpreender, vai surpreender aqueles que estão à tua volta. Parecia que ali ia sair uma sentença de morte, uma guilhotina espiritual, aleluia! Mas ali apareceu o Senhor, a tábua de salvação. O Senhor apareceu com providência. Entre eles começou uma discussão acalorada, e o tribuno, por sua vez, conhecedor da condição do apóstolo Paulo, porque se fosse um simples judeu, um simples cidadão, aleluia, era uma coisa. Mas era um cidadão romano também. Espera um pouquinho, preciso tirar esse homem daqui, porque é perigoso acontecer algo ruim e trazer uma consequência danosa sobre nós. Tiraram Paulo de cena e deixaram ali os fariseus e os saduceus, aleluia, em discussão. Irmão, irmã, o Senhor vai te tirar por cima?
O teu inimigo vai ficar, aleluia, degladiando entre si, e mal nenhum te atingirá. É a resposta que você veio buscar. Você que está longe, você precisa dessa palavra. E o Senhor fala: justiça. Irmão, como é bom confiar no Senhor, confiar na palavra. O apóstolo Paulo, sendo retirado de cena, por certo, ele estava debilitado, estava muito cansado. Imagina, isso é um desgaste. Quando nós entramos em uma demanda, é um desgaste enorme. Nós sofremos, o nosso emocional fica abalado. Cada um reage de uma maneira. O apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, um homem que tinha um bom propósito em seu coração, ele estava ali não por acaso, ele chegou até Jerusalém com o aval do Senhor, ele sentiu que era da parte de Deus fazer essa prestação de contas ali perante os seus companheiros. Mas ele estava, vamos dizer, muito debilitado. E o Senhor, diz aqui a palavra, que o Senhor apareceu. Na noite seguinte, o Senhor apareceu para ele. Aleluia! Porque nós temos algumas particularidades, muitas vezes, na nossa fragilidade, quando buscamos, quando choramos ali nos pés do Senhor, o Senhor, aleluia, o Senhor nos surpreende. Até na calada da noite, na madrugada, perdemos o sono e vem a visitação de Deus. E nós sentimos a voz de Deus dentro do nosso coração. Irmão, quero acreditar que todos já provaram de momentos como esse, essa intimidade com Deus. Alguém pode dizer, mas é difícil? Não, não é difícil. Quando tem essa conexão, quando tem comunhão, o Senhor aparece. Ele consola o nosso coração. E vejam que parte gloriosa. O Senhor apareceu para o apóstolo Paulo. E o Senhor falou com Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Você está cansado? Você está machucado? Você está sofrendo? Mas você vai falar da minha palavra lá em Roma. Você está entendendo aqui o sentido dessa palavra? Não importa a tua condição, você chegou machucado aqui, você está machucado ouvindo essa palavra, você está, aleluia, sentindo um peso enorme nos teus ombros, mas hoje o Senhor, Ele aumenta a tua fé, a tua confiança. Não vai faltar esse combustível precioso, a fé dentro do teu coração. E é justamente nesses momentos de dificuldade que alguns momentos são tão difíceis que perdemos o chão. Vamos dizer assim, ficamos sem chão, ficamos sem ação. E, de repente, vem uma força que não é da terra, que não é nossa força. Essa força nos toma e nos enche de autoridade, de ânimo, de coragem. Respiramos fundo e da nossa boca sai um glória a Deus. Deus é contigo. Não desespera não desanima não. Aleluia! Alguém nesta tarde entrou aqui falando, aleluia, eu estou num desânimo muito grande,
parece que as coisas, aleluia, não fluem na minha vida. Deus está permitindo todo este processo para o nome dele ser glorificado. Como, aleluia, o apóstolo Paulo deu testemunho ali em Jerusalém, perante todos que ali estavam. E o Senhor falou com ele: não desanima não, Paulo. Agora você vai para Roma. A minha palavra vai ser anunciada lá, perante César. Está entendendo? Você tem uma visão limitada, você não enxerga tudo e nem pode enxergar. O Senhor vai te dando, dia após dia, uma porção determinada. Quando você vai enxergando as coisas, lentamente, você vai observando também a mão de Deus trabalhando nos pequenos detalhes. E hoje, só o fato de você estar aqui, participando deste culto, aleluia, ou mesmo, aleluia, fugindo da tua rotina, você está aí, aleluia, na tua casa, ouvindo, participando deste culto, já é, aleluia, uma providência de Deus. O Senhor está sinalizando que vai aparecer com o escape, vai mostrar para aqueles que estão aguardando a tua ruína, a tua derrota, vai mostrar que você é uma serva do Deus Altíssimo. Um servo do Deus Altíssimo. Deus está na tua vida e nada vai impedir, nada vai embargar a tua carreira. Esta é a palavra. Deus seja louvado.